Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Venho a essa tribuna nessa oportunidade para falar de alguns assuntos, alguns temas importantes. Já vou deixar encaminhada uma declaração de líder, presidente, até porque eu imagino que também nós vamos ter um assunto bem pertinente para tratar nesta manhã, um assunto que importa a toda a nossa cidade, um anúncio em direção ao futuro de Caxias do Sul, especialmente aquilo que tange a transição tributária que nós estamos enfrentando a nível de país. E Caxias do Sul, como eu já tenho vindo a esta tribuna, tenho falado, o vereador Libardi já tem mencionado isso também algumas vezes, Caxias do Sul, de acordo com o estudo, será uma das cidades que mais vai perder, vereador Valim, recurso de arrecadação dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então é uma preocupação que a gente precisa ter. Eu acho que é muito pertinente a criação de um comitê para nós trabalharmos assuntos que envolvam essa transição tributária do nosso país, dentre outras questões, porque Caxias do Sul não pode ficar à mercê de uma mudança de nível nacional que impacte diretamente a nossa atuação aqui na nossa cidade, né? E nós temos, com grande orgulho, a presença do secretário Micael, que é auditor do nosso município, uma pessoa extremamente competente, capacitado, que ocupa, além disso, também a posição de secretário da Receita Municipal, que compõe, então, esse comitê a nível nacional, representando aí todo o estado do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, que mais uma vez mostra protagonismo quando consegue colocar um representante seu no lugar de Porto Alegre, por exemplo, que é uma cidade com 3 vezes mais a população de Caxias praticamente. Mas, antes de avançar no tema, eu quero fazer um voto de congratulações à família do senhor Diego Alcântara e da Renata Derlan pelo nascimento da Laurinha, que já completa aí mais de 2 meses de vida, nasceu no dia 10 de fevereiro deste ano, desejando que Deus possa abençoar grandemente a vida dela, a vida dos seus pais, com bastante saúde, e tendo a certeza de que os filhos são uma herança que Deus concede a cada uma das famílias. E um outro voto, colegas vereadores, que nos causou muita dor, né, nessa última semana foi em razão da partida do Sidney Farias Lopes, que foi brutalmente assassinado agora no último sábado na cidade de Petrolina, lá no extremo nordeste do nosso país. Já estava morando lá com a sua família há 3 anos, congregando na Igreja Verbo da Vida. Havia congregado aqui na Igreja Verbo em Caxias do Sul e ele foi brutalmente assassinado. O Cid era um homem íntegro, comprometido com a obra de Deus, com serviço ao próximo, atuou num centro de cura que a igreja tinha lá, foi professor dos juniores no Verbo Crianças, foi líder de grupo de crescimento e um participante ativo nos ministérios dos quais ele fez parte. E a sua vida foi um testemunho de entrega e de amor ao próximo. Eu vou passar aqui, colegas, eu relutei bastante em exibir o vídeo, mas dado a circulação que já teve o vídeo e todo o luto que se enfrenta, eu quero mostrar para vocês o que as câmeras de segurança nos deixam registrado em 15 segundos de uma desavença de trânsito que custou a vida do Cid. O Cid é esse motorista. Se tu quiser tirar o áudio, aí eu vou explicando o vídeo. O Cid é o motorista desse caminhão que está chegando ali, e aquele carro lá atrás, que tem a seta vermelha, é o carro que vai efetuar os disparos contra ele. Como vocês podem ver, desce o ajudante ali do caminhão, ele vai desembarcar do caminhão, enquanto aguarda o portão ser aberto, porque ele foi explicar ali para o rapaz do carro uma situação de trânsito. E quando ele foi explicar, o rapaz chamou aí alguns impropérios a ele, e ele é covardemente assassinado a tiros na porta da empresa em que trabalhava. Então, 15 segundos custaram a vida desse caminhoneiro, desse pai de família, que tem um filho, inclusive, aqui em Caxias do Sul, que é um voluntário na Igreja Verbo da Vida, estava lá também com a sua esposa, nessa cidade. E agora, na sequência, eu quero mostrar o relato da esposa do Cid, a Lucimara, o que ela deixou registrado depois da partida do seu esposo, no dia seguinte, ou 2 dias depois do falecimento dele. Lembrando que hoje à tarde o corpo do Cid chega a Caxias do Sul para que seja feito o velório. Hoje, às 13h30, até o final da tarde, deve ir esse velório. É um momento de bastante pesar e sofrimento para toda a comunidade Verbo da Vida a nível de Brasil, especialmente de Caxias do Sul. E aqui está o relato do que a esposa do Cid falou para o assassino que covardemente matou o seu esposo. E para essa pessoa que tirou a vida, eu nem faço questão de saber quem é, porque Deus abençoe a vida dele, que ele venha encontrar o Senhor e ter paz, sabe? Porque ninguém é feliz tirando a vida de outra pessoa. Parece uma inteligência artificial, né, colega Dani? Não dá para acreditar que uma pessoa, 1 ou 2 dias depois de perder o esposo, com 48 anos, que tinha feito 48 anos 3 meses atrás, pai dos seus filhos,
tenha esta maturidade e esta postura. Mas por que eu faço questão de trazer isso, colegas? É para que a gente fuja da generalização dos discursos acalorados das redes sociais. Essa semana eu vi a Luana Piovani fazer uma declaração, vereadora Andressa Malma, dizendo que os evangélicos são a pior espécie que existe no Brasil. Bom, eu não vou entrar nem no aspecto de quem é Luana Piovani e da sua conduta moral e ética ao longo dos seus 49 anos de vida, né? Vou deixar que o juízo popular aí diga quem ela é nessas 5 décadas de vida. Mas eu conheço os evangélicos. Eu conheço o evangélico da periferia, eu conheço o pastor que assenta tijolo o dia inteiro e à noite conduz o culto na sua igreja e não recebe nada para isso. E eu não estou falando de pastor lá no Nordeste, no Norte do país, não, estou falando de gente aqui em Caxias, Zona Sul, Zona Norte. Vereadora Daiane conhece, Zé D'Ambrosio, vereador conhece, vereador Jack deve conhecer também. Sacerdotes que dão a sua vida, pessoas que se doam de maneira integral para fazer o serviço de amor ao próximo, que no final de semana não tiram folga, não tiram descanso, não param, visitam hospitais, vão de madrugada socorrer briga de casal. É aqueles que colocam um dependente químico ainda drogado dentro do seu carro e levam na comunidade terapêutica, como eu fiz muitas vezes e vi muita gente fazendo também. Então, sempre vai existir pessoas ruins em todas as religiões. Em todas as religiões. Inclusive tem ateu também, que também tem problema moral, né? Ateu, evangélico, quem é da Umbanda, católico, espírita, hinduísta, enfim, todas as religiões. Agora, a generalização é um grande problema. Então, aqui fica esse misto de voto de pesar a esta família, que Deus possa confortar a Lucimara, a sua família, todos os irmãos do Verbo da Vida de Caxias do Sul, do Verbo Petrolina e também do Verbo a nível de Brasil, e que esse sentimento da sua esposa, essa declaração possa calar no nosso coração nessa manhã, nesse dia, e nós possamos lembrar que ninguém é feliz tirando a vida do seu próximo. Avançando aqui na minha fala, colegas, eu quero apenas tratar de um assunto importante também para a comunidade nesse período, que foi uma entrega que nós fizemos na última semana lá no bairro Colina do Sol, do valor de R$400 mil para a construção de um centro comunitário. Aqui nós estamos numa foto junto com os moradores lá, no encontro que nós fizemos. Ali ao meu lado direito ao lado esquerdo da foto está a Juliana e do lado direito está o Paulinho, que são a presidente e o vice-presidente aí deste bairro. Mais ao canto da foto ali também tem a assessora do deputado Osmar Terra, Andréa Garbim, que também nos ajudou para que nós pudéssemos articular este recurso e todos os moradores aí desta comunidade, desse bairro tão importante da nossa cidade. Já está sendo feito revitalização ali nesta praça, está sendo feito melhoria no entorno também da jardinagem. Agora nós temos esse anúncio importante desses 400 mil para a construção desse centro comunitário, que vai ter aproximadamente 120 metros quadrados e vai atender a comunidade para fazer aniversário de 15 anos, de qualquer idade, né? Estou falando de 15 anos, que é um aniversário muito significativo aí para as meninas, bodas de casamento, chá revelação, reunião da Assembleia do Bairro, exposição da ONG lá da vereadora Andressa Malma, enfim, vai estar à disposição, contraturno escolar, aula de dança. Conversei com o pessoal também ali do movimento do hip hop, falamos sobre a importância da dança aí dentro da comunidade e como isso pode ajudar os jovens, né? Além do esporte, xadrez, dama e etc., outros esportes que podem ser praticados dentro desse centro comunitário e para além do campinho de futebol que tem ali, toda a estruturação, toda a academia que existe ali, parquinho, etc. Então, está aí uma entrega de R$400 mil. Ontem eu estive lá na CEPLAN falando com o Toninho Feldman. Esse projeto já está bem encaminhado, esse projeto, ele já tinha uma prévia desse projeto, agora com a garantia do recurso, então isso avança para que nos próximos meses aí nós possamos ter a licitação, então possamos começar com a execução desta obra. E agora, por fim, eu tenho um último assunto para tratar aqui com os colegas, que é o grande anúncio que a Prefeitura de Caxias do Sul fez do nosso projeto para cobertura da Praça das Feiras na nossa cidade. Os colegas devem ter visto ontem matéria do nosso jornal pioneiro aí, sobre este projeto que está já aprovado pelo IFAM, e agora deve caminhar aí para a Senlic, para então passar pelo processo de licitação e, por fim, então, começar a execução da obra. E, vereador Zé D'Ambrosio, eu vi muitas pessoas, muitas não, algumas, né? A maioria das pessoas entendeu o propósito, mas algumas pessoas questionando o paisagismo, a falta de árvores e etc., né? Então, eu acho que é salutar vir aqui. Ontem, quando eu vi os comentários, achei muito pertinente vir aqui e explicar justamente sobre o porquê que nós não temos árvores, né, embaixo de um espaço como esse. Primeiro que a proposta aqui justamente é que tenha uma cobertura onde permita essa ventilação, né, dado o modelo arquitetônico que foi feito o projeto, para que justamente as pessoas possam expor
feiras neste ambiente. Então, encher de árvores aí, seria contraproducente. Segue em declaração de líder a bancada do PP. Seria contraproducente a ideia inicial do projeto, que é uma praça para feiras. E aqui entra o assunto que eu comentei antes. Por que nós precisamos investir em espaços como esse daqui, ali na Praça das Feiras, na Estação Férrea? Porque nós estamos passando por um processo de transição tributária. Eu insisto em falar aqui que Caxias do Sul será uma das cidades que mais vai perder recurso. E o recurso agora será, nossa arrecadação ela estará calcada no consumo. Portanto, uma água, vereador Fantinel, que a pessoa compre, é uma água que está sendo tributada em Caxias do Sul. Um sorvete que a pessoa compra, vereador Libardi, um artesanato que é comprado e a pessoa vai lá e emite uma nota e etc. Um serviço que é prestado na nossa cidade, isso vai ser tributado e Caxias do Sul ganha com essas iniciativas. Então, é em razão dessa questão que nós precisamos incentivar boas práticas como essa para que justamente a feira se torne um ponto de encontro para as pessoas, um ponto de exposição. Nós temos parques na cidade, como é o caso do Ecoparque, temos o Jardim Botânico, temos o Parque dos Macaquinhos, temos as praças da cidade, algumas inclusive com um nível de arborização interessante, temos outras que, na minha opinião, precisariam ter mais árvores também, e é uma discussão latente que já do ano passado se estende nesta casa, e nós precisamos olhar para esses fatos. Agora, o propósito aqui da Praça das Feiras é justamente oportunizar um local para que as pessoas possam expor o seu material, possam trabalhar, possam fazer a sua venda e arrecadar recursos com aquilo que estão vendendo e, ao mesmo tempo, o município ter a sua arrecadação. Então, este projeto foi aprovado pelo IFAM, pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tendo em vista que essa área é uma área federal. Agora, ele caminha, então, para a questão da licitação. E aqui nós temos eu quero fazer justiça aqui, com relação a quem ajudou com esses recursos. Este projeto ele tem um custo estimado de 2,5 milhões e conta com apoio de 3 emendas parlamentares. Uma delas é da deputada Denise Pessoa, que enviou R$ 1.100.000 de emenda. O deputado Danley de Deus enviou R$ 477.000 de emenda. E o deputado Lucas Redecker, aí, com articulação do deputado Neri, encaminhou uma emenda no valor de R$ 600.000. Também importante se frisar isso, que além dessa tramitação pelo IFAM, agora passa pelo CONPAC, pelo nosso Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural da nossa cidade, para que justamente isso possa avançar com o aval do Conselho, com o aval do Instituto, possa se criar esse espaço de exposição, que é assim que Caxias vai conseguir caminhar para frente e se tornar uma cidade de fato turística, onde as pessoas têm a oportunidade de ir lá final de tarde, passear com o seu pet, tomar um chimarrão, sentar nos bancos que estão ali. Lembrando que tanto na parte inferior quanto na parte posterior desta feira, deste espaço das feiras, da Praça das Feiras, nós vamos ter uma arborização maior. Já existe um projeto para que sejam colocadas novas árvores nesses ambientes. Inclusive, hoje pela manhã, o prefeito Adiló me ligou para tratar de um assunto e eu já aproveitei e questionei ele com relação a isso, porque traria esse assunto aqui para a tribuna desta casa. Então, é necessário que nós demos tempo ao tempo. Nós tivemos a reforma da concha acústica ali na Estação Férrea, que foi um espetáculo sensacional, inauguração no período de Natal. Família Lima esteve ali lotando, mostrando que sim, o caxiense é trabalhador, é estudioso, mas o caxiense também quer um ambiente de lazer, oportunidade de poder descontrair com a sua família no final de tarde, no final de semana. Nem tudo nesta vida, vereador Jack, é o trabalho, né? E o senhor tem se mostrado um defensor, inclusive, defendendo pautas aqui nesse sentido. Então, eu acho que a cidade deve oportunizar locais assim. Nós tivemos agora, na última semana, dia 9, se eu não estou enganado, a inauguração da Fonte Luminosa, naquele trecho também. Temos o monumento da imigração italiana também neste ambiente. E é assim que surgem no futuro fontanas de Trevi, como é o caso lá daquela fonte que tem na Itália, famosíssima, que as pessoas se aglomeram para fazer uma foto, né? Não viajam lá só por razão dessa foto, mas vão até lá e aproveitam e se torna um cartão postal de um país, de uma cidade, e assim Caxias do Sul pode se tornar. Eu prefiro ser otimista, colegas. Eu sei que o pessimismo é forte, né? Eu sei que o pessimismo é muito grande. É mais fácil criticar, bater, achar ruim, etc., do que acreditar que vai dar certo. Então eu prefiro ser otimista, acreditar que sim, Caxias do Sul está caminhando nesse aspecto do turismo, fazendo um excelente trabalho sob a condução do secretário Felipe Gremelmaier, que é o secretário de turismo, o adjunto Tiepo, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, que cuida dessa área, secretária Tatiane Frisso na Cultura, os demais servidores destas duas secretarias que vão se conglomerando com outras frentes
com a CEPLAN e etc., para, de fato, pensar uma cidade para o futuro, onde nós possamos ter espaço para as pessoas fazerem a sua exposição. Maesa está vindo aí daqui um período, uma série de melhorias que Caxias do Sul pode apresentar para esta região. Seu à parte, vereador Estela. Muito obrigado, vereador Caleb. Eu quero dizer da felicidade, falo aqui pelo meu pai e pela minha mãe, que são artesãos que expõem nas feiras que a gente tem a disponibilidade na nossa cidade, mas que sofrem o que a maioria dos artesãos da nossa cidade sofre, que é com o fato de que vivemos numa cidade que o tempo não permite que o sol brilhe todos os dias. Então, a gente tem muita umidade, a gente tem muitos dias de vento forte, de chuvisco, que é aquele chuvisco que até dá para expor, mas deixar lá o material ao tempo, pegando aquele tempo, aquela intempérie do tempo, então é muito positivo. Faço votos aqui junto com o senhor que dê certo e reforço como isso vai ser importante e como isso vai, de fato, melhorar a renda, vai melhorar a dignidade de vida das pessoas que trabalham com artesanato na nossa cidade, porque a nossa cidade é desafiadora por causa das questões climáticas. Então, ter uma área coberta em Caxias do Sul é, mais uma vez, um passo em relação ao incentivo e à valorização do trabalho artesanal de Caxias do Sul. Então, eu fico muito feliz em ver a possibilidade de logo, logo a gente ter a inauguração da cobertura da Praça das Feiras, porque com certeza vai ser muito bem utilizada por Caxias do Sul. Obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Bom, está aí um relato, né? Alguém que fala com propriedade com relação a esse assunto. Eu estava lembrando, inclusive, vereadora, que nós temos ali neste espaço, tive a oportunidade de uma vez, meu cunhado é um amante aí de veículos esportivos, assim como é o vereador Pedro, está aqui o vereador, que gosta também, né, prepara carros nesse sentido. E meu cunhado já me convidou, vereador Zé D'Ambrosio, para o Segunda Clássica, que é um evento que acontece exatamente ali onde vai ser coberta a feira, bem na Marechal, inicia na Marechal e conclui ali na Avenida Rio Branco, lotado de carro antigo. Lotado. Food truck, as pessoas comendo, passeando e etc., num espaço que é apertado hoje, porque as pessoas vêm quase em cima da Marechal. E agora, essa praça sendo coberta, nós vamos ter praticamente a totalidade dos dias do ano para poder ser aproveitado, só nos dias que forem de extremado frio. Agora, a umidade, a chuva não vai mais ser um problema. Então, eu acho que nós precisamos pensar, é o centro histórico de Caxias, nós vemos um centro histórico lá em Porto Alegre, Caxias do Sul tem um centro histórico que, modéstia à parte, está muito melhor e muito mais organizado do que Porto Alegre, que infelizmente o tempo acabou corroendo esse centro histórico, né? Nós temos a possibilidade futura de mercado público mais aqui adiante na Dom José Baré, na Maesa. A locomotiva que está lá não foi esquecida, a locomotiva está em processo também de revitalização, é um passo importante que vem aí na sequência, e tudo isso é feito com parcerias. Então, quero mais uma vez reforçar e agradecer deputado Denise Pessoa, agradecer o deputado Danley de Deus e também o deputado Lucas Redecker, esses 3 deputados federais que se empenharam para que esta obra pudesse acontecer. E aqui está a importância de nós darmos atenção a investimentos que vão perdurar. É uma obra para ficar. Não é uma melhoria, não é uma situação esporádica para uma área, para custear uma área específica da cidade, uma pasta específica que também tem a sua necessidade, mas aqui é algo que vem para ficar e o longo prazo vai certamente se pagar um investimento milionário como esse, que Caxias do Sul ganha, artesãos ganham, expositores, pessoas que querem comercializar. Então, é um golaço que Caxias do Sul está tendo, está fazendo, e uma entrega positiva e significativa para a nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e um ótimo dia a todos os colegas. Obrigado, Caleb. Próximo inscrito, vereador Iago Morandi, prejudicado. Próximo